Olá, estamos de volta mais uma vez no nosso Fazer do X, trazendo hoje dicas de beleza, mas também pode ser saúde, mas também pode ser dicas de beleza. Para você que nos acompanha todos os dias ou todas as semanas com os nossos programas inéditos, pelo Canal X ou tvcanalx.com. E também no nosso Face, no meu, no da TV, sempre a gente está passando dicas e informações para vocês. Nós estamos hoje no estúdio de Pilates, no estilo Pilates, da Kati e da Ju, para falar para vocês um pouco sobre essa, digamos assim, modalidade, sobre esse estilo. E o Pilates, com esses aparelhos todos aqui, que daqui a pouco o Dick vai estar nos mostrando, surgiu na verdade por Joseph Pilates, que ao final da Primeira Guerra Mundial, partindo de molas e de colchões antigos, criou aparelhos para ajudar os amputados e os feridos de guerra. E o resultado foi excelente. A coisa foi evoluindo, eu não sei bem a história, quem sabe é a Kati, mas parece que foi assim que tudo começou, Kati. Exatamente, Lê. Durante a Segunda Guerra Mundial, partindo da necessidade, sendo que ele já tinha criado uma técnica que ele utilizava nele, juntando práticas orientais e ocidentais, ele acaba desenvolvendo o trabalho de contrologia, que é o que a gente chama hoje, conhecido como Pilates, que seria o sobrenome dele, que é uma técnica, graças a Deus, difundida hoje, inclusive no Brasil, mas que já é conhecida inicialmente na Alemanha e foi se expandida em todos os países, mas que ela foi criada inicialmente através da necessidade que ele viu em reabilitar amputados de guerra. Que maravilha, né? Daquilo lá, de certa maneira bem simples, surgiram hoje esses aparelhos aqui e que revolucionam. Sim. Fazem um efeito todo especial para o corpo. Sim, Lê, se tu observares, se qualquer um observar e tiver acesso a uma sala de aparelhos, vão ver que a estrutura dos aparelhos lembra muito camas, cadeiras, porque era justamente a forma que ele encontrou de fazer com que os amputados que estavam acamados ou mesmo debilitados em uma cadeira pudessem vir a estar praticando e fortalecendo o seu corpo de maneira... uma fisioterapia. Exatamente. Inicialmente, na verdade, uma técnica de condicionamento físico, inicialmente como reabilitação e posteriormente utilizado por bailarinos e como pessoas em geral hoje como técnica de condicionamento físico, né? Mas além dos aparelhos que a gente está acompanhando aqui agora na nossa conversa com a Kati, tem também os exercícios de solo, que depois no segundo bloco, a Kati e a Juliana, que é a sócia dela, vão nos apresentar até ideias e dicas, sugestões que a gente pode estar fazendo em casa, com todo cuidado, com uma respiração certa, que isso tudo elas vão nos passar depois. Mas quais são os princípios básicos do Pilates, Kati? Então, Lê, o Pilates no solo, na verdade, ele é a base para tudo. Então, utilizando os princípios do Pilates, aí a gente pode estar realizando eles tanto no solo com acessórios, como nos aparelhos. Mas a base do Pilates no solo, ela serve para tudo. Então, o criador do método, ele usa alguns princípios básicos para que o aluno sempre utilize isso durante a aula e garanta que a sua aula seja feita de forma segura e eficaz. E os princípios de controle, para que ele tenha o seu acionamento, e a gente vai estar mostrando na parte prática. Isso eu poderia estar teorizando aqui, mas acaba sendo uma coisa mais fácil de se entender na prática. Mas o controle de todo o centro do corpo, movimentos fluidos, movimentos que vão gerando um fortalecimento do assoalho pélvico de todo o centro do corpo. A respiração também é essencial, que é parte fundamental nessa parte de realização e de execução dos exercícios do Pilates. A precisão dos movimentos. Nenhum movimento, o Pilates sempre dizia que nenhum movimento no Pilates é por acaso. Todo movimento, desde o posicionamento dos pés até o alinhamento do pescoço, da cabeça e posicionamento das mãos, ele tem um objetivo, um motivo. Exatamente. Toda essa parte de relaxamento. Como o Pilates trabalha com contrologia, ele é uma técnica de contrologia, muitas pessoas acabam gerando inicialmente uma tensão. Então é muito importante que enquanto uma região está contraída, a outra região esteja relaxada. Então o relaxamento também faz parte dos princípios básicos do Pilates para a execução da técnica. Porque até no final existe um momento de relaxamento, né? Vocês apagam as luzes, tem uma massagem, um momento com uma música.
Isso faz parte, é obrigatório do Pilates ou é opcional em cada estúdio? Olha, Lê, nós visitamos alguns estúdios, já fizemos alguns cursos, acompanhamos alguma linha de trabalho já, e é uma opção nossa. Eu acredito que nem todos utilizam essa parte do relaxamento, mas nós gostamos muito de colocar essa parte da massagem no final, do relaxamento, onde a gente toca no aluno, tenta dissipar um pouco mais essa tensão, essa força que ele acaba fazendo, porque como é uma técnica que ela exige muita concentração, muita estabilidade, muito controle, o aluno acaba gerando um pouco de tensão. E a gente também quer proporcionar esse momento. Exatamente, então são momentos únicos. Normalmente tu para 5 minutos e respira e te permite durante o dia ter um momento só teu, normalmente não. Então a gente tenta manter pelo menos no final da aula um período onde o aluno diz, nossa, que bom que eu vim. Ele até esquece que ele fez força, que ele sofreu durante a técnica, assim, né? Como a Kati falou, que eu também ia comentar, até são esses momentos que a gente não tira para nós, para a gente dar uma relaxada, e aqui não adianta, ele faz parte. Sim. Né? Faz parte, eu já fui aluna da Kati, realmente é uma delícia esse final, a massagem, o momento que a gente está ali, esquece de tudo um pouco, sai daqui com uma vontade de trabalhar, de viver e tudo Sim. mais, né? E homem, mulher, quem pratica Pilates? Ou quem pode praticar Pilates? Primeiro vamos ver, depois a gente fala de quem pode. Mas os homens procuram também ou é uma atividade praticamente feminina hoje? É muito interessante essa pergunta, Lê, porque o método foi criado por um homem. Inicialmente para homens, porque eram soldados. E muita gente ainda tem o preconceito de achar que Pilates é uma modalidade restrita a mulheres, e não é. Pilates é uma modalidade tanto para homens quanto para mulheres. O detalhe é que o público feminino ele é muito mais receptivo. É um público que pratica mais atividade física. Então é muito mais fácil hoje, comercialmente falando, você vender para mulheres. Então a procura acaba sendo maior. Porém não é uma atividade limitada a mulheres, muito pelo contrário. Praticantes masculinos são excelentes alunos. Pela força. Principalmente pela força. Mulheres em relação a membros superiores têm um pouco menos de força comparado com o homem. Então o homem consegue executar movimentos mais complexos, mais difíceis, e o homem às vezes chega aqui com aquela impressão de que Pilates é só alongamento, e não é. Ele exige muita força. O professor pode levar o aluno por vários caminhos. Pilates tem várias vertentes, como a gente falou inicialmente, de reabilitação. A gente pode trabalhar com grupos especiais de gestantes, de idosos, mas também muita técnica de condicionamento físico, que gera o que garante para o aluno desenvolvimento de muita força. Então, quem é que pode fazer? Qualquer pessoa pode? Qualquer pessoa pode. Tipo, algum problema de saúde limita que a pessoa faça Pilates? Como toda outra atividade, é interessante procurar um médico, um cardiologista, não sei, fazer uma avaliação? Lê, o Pilates ele não tem contraindicação. O que ele tem são movimentos contraindicados. Todo indivíduo que vai fazer uma prática de atividade física deve procurar um médico, fazer os exames necessários, tanto que a gente exige o exame médico para que a gente possa estar se garantido nesse ponto e garantindo a saúde para o aluno. Muitas vezes o aluno não sabe que ele tem uma lesão e isso pode gerar um problema maior para ele. Pilates não trabalha com impacto, então ele não aumenta e nem gera problemas de coluna, de joelhos, de articulações em geral. O que acontece é que, dependendo da patologia, nem todos os movimentos são indicados. Veja bem, ele não é contraindicado, ele só tem movimentos contraindicados. Então é super importante que o professor conheça exatamente quais as patologias e limitações que o aluno tem para que ele possa trabalhar de forma segura. Uma contraindicação absoluta é o Parkinson. Por ser um movimento de contrologia, ele exige muita contração e os movimentos espasmáticos do Parkinson, eles não permitem que a prática seja executada. E também a questão da pressão arterial desregulada. Não quem é hipertenso, mesmo porque a prática de atividade física, ela resulta numa regularização da pressão. Só que durante a atividade, em qualquer atividade, mesmo que o Pilates é baixa intensidade nessa questão arterial, na hora da atividade a gente tem uma alteração na pressão arterial. O que acontece é que quem toma beta-bloqueador
tranquilo, quem toma remédio para pressão e tal. Agora, quem tem picos e alterações e não consegue controlar a sua pressão, aí, na verdade, nem só o Pilates, qualquer atividade física é contraindicado, né? Ele precisa de um acompanhamento de um cardiologista para estar fazendo qualquer atividade que ele for fazer. Para as pessoas que estão fora do peso, né? Querem emagrecer, é ideal Pilates? Outra pergunta interessante, o pessoal chega muito aqui e pergunta pra gente, Pilates emagrece? Quer emagrecer. Exatamente. Muito vai depender do motivo que leva a pessoa a engordar. Pilates trabalha muito com respiração e isso ajuda no controle de ansiedade, isso estimula demais esse autocontrole que muitas pessoas deixam de ter. Então o que acontece? Quando eu concilio a atividade física ao meu bem-estar, automaticamente eu tenho uma resposta positiva nesse sentido. Pilates não tem um gasto calórico alto. É sempre indicado que as pessoas façam atividades como caminhadas e corrida. Exatamente, né? Dentro das suas possibilidades. O que acontece é que eu tenho casos aqui no estúdio, a gente tem casos aqui no estúdio de alunos que emagreceram significativamente porque junto com a prática encontraram mais equilíbrio, diminuíram a ansiedade, dormiram melhor, o que é muito importante porque ele melhora muito a qualidade de sono, melhora muito o desempenho sexual, a vida ativa e isso faz com que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor, o que contribui muito e de forma significativa no seu controle de peso. O que ele faz é diminuir muito o volume abdominal. E de maneira... Exatamente, porque ele condiciona muito a musculatura interna. E aí ele consegue segurar melhor as vísceras, o que diminui muito. E a respiração também, por começar a movimentar uma musculatura, que é a musculatura do diafragma, ela começa a contrair, a condicionar e, necessariamente, a diminuir o volume dessa região. Então, emagrece? Sim. Emagrece? Depende. Isso vai depender da prática do aluno, do motivo que o leva a engordar. Exatamente. E a gente pode partir então daqui a pouco para o solo com alguns exercícios. Vamos lá. Com certeza as pessoas estão curiosas, mas a gente já vai te fazer a pergunta agora. Qualquer pessoa que está em casa vai poder fazer os exercícios? Não pela facilidade, ou pelo equipamento, ou pelo material que tem que ter em casa, mas pela sua saúde, pelo momento como ela está. Ela pode fazer o que vocês vão ensinar, tu e Juliana? É muito complicado para a gente, enquanto instrutor de Pilates, passar uma atividade para que você faça em casa. Porque eu não sei quem está do outro lado, não sei quem está executando, não sei quais as limitações que a pessoa tem, qual a necessidade real dela nos exercícios. Exatamente. O que nós vamos fazer aqui então é partindo do pressuposto que a pessoa é saudável. E quando eu falo saudável é que ela não possui nenhuma patologia grave. Entre essas patologias eu incluo hérnia, e não é que a pessoa não possa fazer se ela tiver hérnia, mas é que eu quero partir do pressuposto que eu não posso trabalhar de longe com alguém que tem essas patologias. A gente vai mostrar uma aula muito básica de poucos exercícios, mas que servem para fortalecimento de coluna, alongamento principalmente, flexionamento, flexibilidade, ajudando muito nessa parte. Mas a gente quer deixar bem claro que Pilates, assim como qualquer atividade física, é muito importante ter a orientação de um profissional. Exatamente. Mas então, depois dos nossos comerciais, a gente vai voltar com a instrutora Kátia e a aluna Juliana, que vão passar pra gente então algumas dicas, como ela falou. E principalmente se você tem uma dor, alguma coisa, já não tente fazer. Exatamente. Saúde perfeita, vontade. Acho que a parte de respiração é muito importante para qualquer pessoa. Exatamente. No nosso dia a dia, porque a gente acaba respirando errado. Então só a parte de respiração acho que já vai valer para mim, para vocês. Então daqui a pouquinho, logo após os comerciais, fazendo X, volta aqui com a Kátia novamente em Dicas de Saúde.